Olá galera, você que está em casa, professor Roberto Correia, com a aula aqui no ProEnem, aula de História do Brasil. O ProEnem é aquele curso que vai te auxiliar a passar no Enem. Você vai conseguir alcançar seu sucesso. Você que está no seu iPad, você que está no seu notebook, você que está com o seu iPhone, preste atenção no que eu vou dizer. Aula de hoje muito importante, segundo o governo Vargas. Segundo o governo Vargas, significa a criação de Petrobras, significa enfrentar Estados Unidos, significa a campanha do petróleo é nosso. Vamos a ela então. Segundo o governo Vargas, de 51 a 54. Aqui. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, quando Vargas saiu em 45, por causa daquela contradição que nós contamos para você, sobre ele ser um ditador e você ter a democracia vencendo a Segunda Guerra, quando ele sai naquele contexto, ele diz, voltarei nos braços do povo. O que acontece? Nós vamos ter eleições e o Vargas vai vencer. E interessante que na eleição, como nós já falamos na outra aula, você vai ter até uma música, né? Bota o retrato do velhinho na parede, bota o retrato do velhinho no mesmo lugar que ele faz a gente trabalhar. Era o velho Vargas, com seu populismo, chegando aí novamente ao poder. Agora, eleito democraticamente. Eleição de Vargas pelo PTB, isso aqui é importante pra gente. Apesar do PSD ser um partido criado por ele, o PSD apoiou o Cristiano Machado, um político mineiro, não apoiou o Vargas, então ele é eleito pelo PTB. Interessante que naquela época teve até uma piada política, que o PSD acabou cristianizando o Cristiano Machado. Quer dizer, acabou crucificando o Cristiano Machado em prol de Vargas, porque muitos adeptos do partido, quando a eleição foi para a rua, desistiu de apoiar o Cristiano Machado e acabou apoiando o Getúlio Vargas. Mas vamos lá. Ele foi eleito pelo PTB, ele vai ter um grupo de militares contra o trabalhismo, quer dizer, ele vai enfrentar uma oposição, os militares não estão do lado dele, você vai ter militares apoiando aí os Estados Unidos, e esses militares apoiando os Estados Unidos, muitos deles da escola da ESG, da Escola Superior de Guerra, vão acabar criticando a política trabalhista dele. Uma parte dos empresários não queria continuar pactuando com os trabalhadores. Você lembra que o Vargas, no primeiro governo, ele conseguiu fazer um pacto entre trabalhadores e empresários, e esse pacto era, olha, você me dá aqui os direitos trabalhistas, em compensação a gente não faz mais greve. Quer dizer, você tinha uma troca entre empresariado e trabalhadores permeabilizada, amortecida pelo Estado. O que acontece? O Vargas quer manter esse tipo de política trabalhista. Ele sendo o meio termo entre trabalhadores e empresários. Só tem um detalhe, os empresários eles não querem mais pactuar com isso. Resultado, empresários contra Vargas, e um grupo de militares contra o trabalhismo dele. Quer dizer, o governo dele não começa tão bom assim, não começa tão bem assim. Oposição da UDN. A União Democrática Nacional vai ser o partido inimigo de Vargas. Você tem que lembrar que você vai ter como principal dirigente nessa época o Carlos Lacerda. Lacerda vai ser empresário, vai ser governador da Guanabara, vai ser jornalista e ele vai atacar dia e noite o governo de Getúlio Vargas, através de um jornal chamado Tribuna, ele vai atacar o tempo todo o governo de Vargas. Instrução 70 da SUMOC, o que é isso? Vargas, ele assume aí nos anos 50, e você sabe que o mundo nesse momento está vivendo a Guerra Fria, a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. E o Vargas está interessado em proteger o capital nacional. Ele está preocupado em você ter um crescimento nacional, econômico, para depois sim você ter uma relação mais estreita com os países exteriores. E aí ele cria um banco chamado BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, que hoje em dia se chama BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Ele cria esse banco para capitalizar, para investir nas empresas nacionais e para investir em infraestrutura. Só que como é que ele vai ter dinheiro para esse banco? Aí o que ele faz? Ele fez a instrução 70 da SUMOC. A SUMOC é o antigo Banco Central. O que foi isso, galera? Forma de capitalizar o BNDE, cobrando impostos dos cafeicultores. Quer dizer, você taxa os cafeicultores, você tira dinheiro dos cafeicultores para capitalizar essa indústria e essa infraestrutura. Controle de remessas de lucros de empresas estrangeiras. Uma política ruim para o capital exterior, ele começa a controlar a remessa de lucros. Muitas das vezes as grandes empresas chegavam aqui no Brasil, pegavam o dinheiro, ganhavam dinheiro no Brasil, pegava o dinheiro e mandava para a matriz. Não. Mesmo agora as empresas estrangeiras aqui vão não poder mandar toda a remessa de lucro
para as suas matrizes. As filiais vão ter que deixar parte do dinheiro aqui e reinvestir no próprio país. Quer dizer, olha Vargas aí batendo de frente com alguns setores importantes, né? Primeiro, ele está batendo de frente com as empresas estrangeiras. Segundo, ele está batendo de frente com o empresariado, muitas das vezes o nacional, porque não quer mais pactuar com o trabalhismo. E está batendo de frente com os militares, né, que estão imbuídos aí de uma ideologia da ESG, da Escola Superior de Guerra, da Guerra Fria. Resultado, galera, o populismo parecia naquele momento, né, já incompatível com a democracia. Na verdade, a maioria dos regimes populistas na América Latina não conseguiram ser efetivos, ser bons em democracia. Quando você vê peronismo, quando você vê o próprio Vargas, eles conseguiram controlar a população, eles conseguiram fazer seus governos em regimes autoritários. Na democracia, não conseguiram manter a mesma dinâmica. Então, a incompatibilidade aí de democracia e populismo. Isso fica visível quando você tem a greve dos 300 mil. O Vargas sempre conseguiu controlar, né, a classe operária. Você lembra que a questão social com Vargas era caso de polícia e política. Da mesma forma que ele reprimia o movimento operário, ele também negociava com as leis trabalhistas. Só que em 53, os operários estavam com um arroxo salarial absurdo. Há quase 5 anos que eles não recebiam aumento de salário. Esse arroxo salarial, absurdo para o operariado na época, fez com que perdas salariais chegassem a 200%. Então, a classe operária fez o quê? Foi para a rua, foi fazer greve. Quer dizer, ele não consegue mais controlar a classe operária, né, no seu corporativismo. Resultado, você vai ter uma greve, a greve dos 300 mil, aonde você tem claramente uma autonomia do movimento operário em relação ao Vargas. Quer dizer, ele continua sendo o pai dos pobres, ele continua sendo, né, aquele que está ali para ajudar, o Getúlio, o populista, mas nós temos autonomia e agora a gente vai reclamar do governo. Resultado, você vai ter então o movimento operário na rua. E aí a crise política estava instalada, ele não estava sem apoio do operariado, o seu ministro do Trabalho, João Goulart, então aumenta o salário mínimo em 100%. Quando o salário mínimo aumenta em 100%, esses grupos que já estão contra Vargas, empresários, os próprios militares, criam um escândalo, criam a imprensa, eles vão fazer um escândalo. Que isso? Aumentar o salário mínimo em 100%? Você vai ter militar e jornais falando que Vargas estava tendo um processo de sovietização no Brasil. Quer dizer, teve gente chamando Vargas de comunista por causa do aumento. Malandramente, tentando compactuar com as partes, o que Vargas faz? Vargas mantém o aumento, quer dizer, o operariado fica satisfeito, salário mínimo aumentou em 100%, mas demite o ministro do Trabalho. Ele diz para os setores elitistas que ele não sabia que o seu ministro tinha dado aumento de 100%, acaba demitindo o João Goulart. Quer dizer, você já começa a notar que não vai ser tão fácil assim o segundo governo de Vargas, ele está vivendo uma crise política. E aí, talvez o estopim dessa crise política. O Vargas, ele pede para pesquisadores brasileiros fazerem um estudo para verificar se no Brasil vale ou não a pena investir em petróleo. O interessante é que lá no governo Dutra teve uma chamada Missão ABINC aqui. Economistas americanos, pesquisadores americanos que chegaram aqui e falaram que não valia a pena investir em petróleo no Brasil. Quer dizer, os americanos falaram que não valia a pena e aí Vargas contrata pesquisadores brasileiros para fazer um estudo. Que o estudo dos pesquisadores brasileiros é o contrário dos americanos. Eles vão dizer assim, vale a pena construir uma empresa. Resultado, Vargas começa então uma campanha de conscientização nacional, né, em cada bairro, em cada rua desse país você vai ter comitês explicando à população que é importante a criação da Petrobras. Você vai ter a campanha do Petróleo é Nosso. Aqui uma foto, né, mostrando essa campanha sendo feita a nível nacional e, óbvio, que era uma campanha anti-imperialista, anti-americana, que não queria que o nosso petróleo ficasse na mão de uma empresa estatal. Na verdade, os Estados Unidos queriam explorar esse petróleo aqui. Tinha até um empresário americano naquela época, chamado Rockefeller, que ele já tinha comprado um prédio no Rio de Janeiro para instalar a empresa de petróleo do Brasil. Quer dizer, ele já tinha certeza que esse petróleo seria dele, seria explorado por capitais americanos. E aí o Vargas começa essa campanha do Petróleo é Nosso, que é uma campanha nacionalista. Resultado, ele consegue criar a Petrobras, tá, o Getúlio Vargas. Essa foto é uma foto épica, que ele mete a mão e tira a foto mostrando o petróleo brasileiro.
Isso vai ser complicado porque aumento de salário mínimo 100%, empresas estatais de petróleo, um discurso cada vez mais nacionalista. Isso vai desagradar muito os Estados Unidos e aí você vai ter o Manifesto dos Coronéis. Lembra da Escola Superior de Guerra que eu falei para vocês? A Escola Superior de Guerra, chefiada por um cara chamado Golbery Couto Silva, fala para Vargas o seguinte: se você continuar assim, nós vamos te tirar do poder. Você está caminhando para o comunismo, para a sovietização do Brasil. Quer dizer, o tempo todo, os militares acusavam Vargas de caminhar para a esquerda. E aí é interessante você entender o seguinte: Vargas era um político de esquerda? Naquele contexto era, porque você tinha o quê? A bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética. E aí, se você não faz uma política pró-Estados Unidos, então logo você é inimigo dele. Mas necessariamente Vargas não era de esquerda, porque você lembra que Vargas, por exemplo, perseguiu os comunistas. Quer dizer, olha que dificuldade em pactuar populismo e democracia e esses diversos setores da sociedade brasileira. Resultado, galera, para piorar as coisas, Vargas sofrendo uma crise política tremenda, você vai ter o atentado da Rua Toneleiros e a morte de Rubem Vaz. Lacerda, o principal inimigo de Vargas, estava chegando em casa quando sofre um atentado. Nesse atentado a Lacerda, morre o seu segurança, o seu amigo, o seu segurança, o Major Rubem Vaz. Todo mundo indica que quem mandou matar Lacerda foi Vargas, devido à crise política. E aí a própria aeronáutica começa a pesquisar. Quer dizer, vamos pesquisar, vamos investigar, vamos ver quem matou Rubem Vaz, quem tentou matar Lacerda. Lacerda, que no atentado, inclusive, foi ferido no pé. Beleza. Aí começaram a pesquisar, aí nós chamamos aqui de República do Galeão, porque a aeronáutica investigou sem a Polícia Federal. A Polícia Federal fez uma investigação, a aeronáutica fez outra, paralela, e aí eles chegaram ao nome de Gregório Fortunato. Você em casa deve estar pensando assim, mas quem é Gregório Fortunato? Gregório Fortunato era simplesmente o segurança pessoal de Vargas. O segurança pessoal de Vargas tentou matar Lacerda, o principal inimigo de Vargas. Quem mandou? Vargas. É óbvio que você vai tirar essa conclusão. E foi essa conclusão que todo mundo tirou na época. Na verdade, hoje nós sabemos que Vargas provavelmente não mandou matar Lacerda. Que, na verdade, o Gregório Fortunato estava envolvido em um esquema de corrupção e o Lacerda ia jogar tudo isso na imprensa. Por isso, a tentativa de Gregório Fortunato de matar o Dr. Carlos Lacerda. Resultado, crise política instalada. Vargas faz uma reunião com seus ministros, com os altos membros do governo e pergunta: qual a solução a fazer? Eu estou sendo acusado de tentar matar o Lacerda. O Lacerda toma um tiro no pé e está hospitalizado. Você vai ter protestos no Brasil inteiro pedindo a renúncia dele. O que eu faço? Eu renuncio? Não, renunciar eu não renuncio. Inclusive, eu só saio do Palácio Catete morto. É a frase do Dr. Getúlio na reunião. E aí, o que acontece? No dia 24 de agosto de 1954, pela manhã, você vai ter o Dr. Getúlio dando um tiro no peito, cometendo suicídio, como ele mesmo colocou na Carta Testamento, sai da vida para entrar na história. E aí você pensa assim, mas por que o suicídio? A carreira política de Getúlio naquele momento estava acabada. Ele era o corrupto, ele era o fascista, ele era o comunista, ele chamava ele de tudo. A imprensa atacava ele dia e noite. A população já não mais confiava nele, até porque achava que ele tinha mandado matar o Lacerda. Quando ele comete suicídio, o que as pessoas pensam? Quem morreu não foi o corrupto, o ladrão, a águia política. Quem morreu foi o pai dos pobres. Quem morreu foi o doutor que criou a Petrobras. Quem morreu foi aquele que fez a CLT. Quem morreu foi o pai dos pobres. Quer dizer, ele consegue reverter a política naquele contexto e adiar que forças de direita chegassem ao poder em 10 anos. Se você analisar, o golpe de 64 vai acontecer 10 anos depois, porque o suicídio de Vargas acaba adiando que esses grupos políticos cheguem ao poder. Galera, nosso curso Pro-ENEM te ajudando aí nessa correria, nessa luta que você vai fazer, que vai ser o nosso vestibular, que vai ser o Enem agora em novembro. Continue estudando, continue
no seu iPad, no seu iPhone, na sua hora vaga. Cara, continue estudando. E sempre lembre, criação da Petrobras e mostra ao doutor Getúlio o assunto certo de prova. Até porque está fazendo nesse momento 60 anos. Um grande abraço e até a próxima aula.